Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal Jean Maria Doutrina Católica, deixa sua curtida, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Seja você essa boca de Deus, esse instrumento de Deus em levar a santa palavra de Deus através desse vídeo. Seja você esse instrumento de Deus, esse missionário do Senhor e da Virgem Maria Imaculada. Vamos estar falando hoje sobre uma preparação para a quaresma, fazendo uma breve reflexão, sobre esse tema, e a gente vai mergulhar um pouquinho nesse assunto. Mas você que está com sua casa, você que está em sua casa, tem acesso à sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, que vai dizer especificamente assim: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você que tem a sua Bíblia, beija a sua Bíblia e vamos estar dando continuidade. Para iniciar o vídeo, vou falar aqui no Catecismo da Igreja Católica, num parágrafo 2043, parágrafo 2043, que fala assim: o quarto mandamento da Igreja: jejuar e abastecer-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. Determina os tempos de acesso e penitência nos que prepara para as festas litúrgicas. Contribui para nos fazer adquirir o domínio sobre nosso instinto, liberdade de coração. Então, o Catecismo da Igreja também fala sobre o período do jejum e da penitência. O Código do Direito Canônico, no parágrafo 1250 e 1251, ele vai falar de toda sexta-feira abastecer-se de carne, e vai falar também sobre a penitência, do parágrafo 1250 a 1253, vai fazer uma explicação sobre a penitência, orientando sobre toda sexta-feira do mês. Também vai fazer uma orientação sobre outras realidades. Pronto. Com base da Sagrada Escritura, um pouco do catecismo, um pouco do Código do Direito Canônico, vamos mergulhar agora no entendimento da quaresma. Quaresma é um tempo de provação, quaresma é um tempo que, baseado ali no que ensinamento da igreja e na Sagrada Escritura, no período que Jesus passou no deserto. Jesus foi impelido pelo Espírito. O Espírito Santo levou Jesus a passar 40 dias no deserto, 40 dias de provação, 40 dias de jejum. E Jesus ficou ali em tempo de penitência, e nós somos convidados a imitar Jesus nesse período. Após, iniciando na quarta-feira de cinza, o primeiro dia da quaresma, né? Aí vamos iniciar os 40 dias de penitência. O cristão, o católico batizado é chamado, é convidado nesse período fazer uma boa confissão de seus pecados, escolher uma penitência pelos 40 dias. Há pessoas que ao longo do 40 dias, do período da quaresma, ela muda de penitência, né? Nada relacionado sobre isso. Eu prefiro começar com uma penitência e terminar com uma penitência. Ao escolher essa penitência que você vai fazer, você pode ofertar para Jesus ou Nossa Senhora um pedido. Minha mãe, eu peço uma conversão, um grau de conversão maior. Ajuda-me a desapegar do pecado, homem velho. Pela conversão do meu filho, da minha filha. Pode fazer um pedido, pode entregar na mão de Deus o pedido. E a gente leu ali o Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 4. No período da quaresma, nós meditamos 3 pilastras de suma importância: a penitência, o jejum e a oração. Jesus, ele passou 40 dias no deserto. Somos convidados a imitar Jesus. Jesus, ele passou pela penitência. 40 dias de penitência, 40 dias ofertando o seu corpo, e nós vamos entrar nessa período de espiritualidade. A quaresma, ela tem por si só, como Jesus ele foi levado ao deserto, existe uma característica para meditar e absorver sobre o deserto.
O deserto ele tem a característica de um lugar silencioso, de um lugar solitário, de um lugar vazio. Então, dentro dessa quaresma, que a gente possa entrar em um deserto espiritual, se afastar do barulho do mundo, na medida do possível, o máximo possível, silenciar aquilo que o mundo tem nos transbordado, e dentro desse silêncio, dentro desse período, dentro desse silêncio, nós vamos deparar da característica do deserto com 2 pontos muito importantes. É no deserto que você se dá ao silêncio, e no silêncio do deserto, cada um passa por um deserto, podemos estar propício a escutar a voz de Deus, e também estamos propício a passar pela tentação do demônio. O deserto tem esses 2 pontos para iniciar o nível de característica. No silêncio do deserto, você vai silenciar. E nesse silêncio você pode escutar a voz de Deus. Pode escutar a vontade de Deus. Deus se comunica com o homem de diversas maneiras, a cada homem uma maneira diferente. Nós vemos, por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 38, 39, o período de José, Deus se comunicava a José por meio do sonho. Nós vemos ali no livro do Reis, 1 Reis 19, nós vemos a história do profeta Elias, e Deus se comunicou a Elias na brisa leve. Nós vemos na Sagrada Escritura meios por o qual Deus se comunica ao homem. Às vezes Deus se comunica com você através de um sinal, através de uma pessoa, através de uma palavra, através de uma inspiração. E às vezes você quer um discernimento, talvez aquilo que a pessoa, no ambiente de Deus. Principalmente, Deus fala onde quer, como quer, mas principalmente no ambiente de Deus. Talvez no final de uma missa, num livro, até no vídeo. Deus ele vai alcançar teu coração no tempo de Deus. E o silêncio de Deus também fala. No silêncio de Deus, nós aprendemos a silenciar, nós aprendemos a esperar, a mortificar. E o demônio, o deserto, ele tem a característica também da tentação. O silêncio, a solidão, nós vamos e encontramos, é a palavra que eu uso utilizar aqui, com os demônios que nos tentam. Não se assuste que eu vou explicar. Quando se afastamos do mundo e das coisas, silenciamos no deserto, estamos propícios a nos escutar, a gente vai começar a nos entender. Quando você se entende, lembra lá daqueles ensinamentos sobre os 4 temperamentos, se conhecer, pronto, você vai se conhecer, e quando você começa a se conhecer, você vai começar a entender onde estão as suas más inclinações ao pecado, onde cada um tem uma inclinação maior em uma área. Tem pessoas que têm inclinação maior no álcool, tem pessoas que têm inclinação maior na fofoca, outro na mentira, outro na preguiça, outro na inveja, outro no orgulho, outro na vaidade. Algumas pessoas têm inclinações em vários desses itens que eu citei, outros só tem um só. Outras inclinações e coisas que não vou citar para o vídeo não ficar extenso. E ali onde o demônio ele entra nessa brecha e nos tenta. Então, o deserto você vai vencer a si mesmo. Santo Inácio de Loyola, um grande doutor da igreja, mestre da vida espiritual, ele também escreve sobre isso nos seus exercícios espirituais. Ele vai dizer: o homem que vence a si mesmo, a maior vitória que o homem pode obter é vencer a si mesmo. Vencer as nossas vontades, o nosso interior, o nosso querer. Uma vez que você vence a si mesmo, você vence o demônio, você vence o mundo, porque o nosso maior inimigo não é o demônio. Não é o demônio. O demônio não obriga ninguém a pecar. É vencer as suas inclinações. Claro que o demônio ele age. Mas se você não quiser, você estiver enraizado com Deus, você estiver unido com Deus, ele não pode fazer nada. Então o Santo Inácio de Loyola também, esse grande mestre da vida espiritual, também que passou pelo deserto, ele vai dizer: a maior vitória que um homem pode obter é vencer a si mesmo. De Santo Inácio de Loyola, santo e doutor da igreja. Então, dentro do deserto, dentro da quaresma, Jesus foi impelido para o deserto. E nesse deserto, Jesus ele teve
esse período de silêncio, onde nós somos chamados a ver esse silêncio, esse discernimento. Dentro da quaresma, falei aqui um pouco da penitência, é um período da oração, porque você só vai vencer a batalha se você for mulher e homem que reza. Uma mulher e um homem que não reza é semelhante a uma palha no vento, sabe? Joga aquela mão de pó para cima e bate o vento e espalha. Você é aquele pó quando não reza. Você fica submissa ao diabo, você fica entregue aos demônios, você faz besteira o tempo todo, você é carnal, você briga, você inveja, você orgulha, você faz besteira sobre besteira. O pior de tudo é que a pessoa não consegue enxergar, porque a falta de oração também causa cegueira espiritual. Então a pessoa às vezes tem a plena convicção de aquilo que ela está fazendo está super certo, mas a vida de oração dela é uma vida de oração frágil e ela está trilhando o caminho errado, está fazendo as coisas erradas. Então vou te dar a direção de alguns santos que entraram numa vida de oração. Santa Teresa d'Ávila, santa mística, doutora da igreja, diz: a pessoa que não reza se atira ao inferno sem a ajuda do demônio. Santo Afonso Maria de Ligório: quem reza se salva, quem não reza se condena. São João Crisóstomo: o homem mais poderoso é o que reza, porque se faz participante do poder de Deus. Ainda falam sobre São João Crisóstomo: assim como o alimento alimenta nosso corpo, a oração alimenta nossa alma, diz São João Crisóstomo. São João da Cruz: o homem em oração unido a Deus, o demônio tem medo daquele homem como o próprio Deus, diz São João da Cruz. Santo Agostinho: a oração é a chave que abre o coração de Deus. Vamos falar agora um pouco sobre o rosário. Papa Leão VI: o rosário é a flagela do demônio, é oração. São João Bosco: o rosário é a falência do diabo, é oração. São Luís Maria Guion Montfort: aquele que reza rosário frequentemente é quase impossível que se condene. Claro, São Luís fala que não é impossível que se condene, porém, eu vou colocar esse discernimento. Impossível, deixa aí a parte, né? Mas está citado que o santo nos mostra. Evangelho São Lucas capítulo 11. Evangelho São Lucas capítulo 5. Jesus batia em retirada da oração. Em alguns desses trechos, Jesus rezava e rezava a noite inteira. Então a oração, a gente vai percebendo o quanto é necessário a oração. A oração é aquilo que alimenta, que nutre, que nos forma, que nos educa espiritualmente. Eu tenho essa maneira de pensar. Eu não coloco freio na oração. Tem pessoas que falam: já vi muitas pessoas cair nessa armadilha. Não adianta rezar um rosário se não tiver amor. Reza um terço com amor. A pessoa deixa de rezar o rosário, reza o terço do mesmo jeito que rezava o rosário. Daqui um pouco só está rezando 10 Ave Maria. Daqui a pouco não reza nada, o diabo lhe pegou. O diabo lançou o laço e você tá ferrado, porque quem não reza se torna instrumento dele. Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai falar assim: quando o demônio ele quer fazer perder uma alma, ele trabalha para que aquela alma se afaste da oração. Santo Afonso escreve. Inclusive Santo Afonso de Ligório, ele escreve um escrito só sobre a oração, extraordinário, eu te recomendo. Se eu achar aqui rapidamente, eu dou um exemplar. Um minutinho só, achei. Recomendo. Pronto, finalizando falar sobre oração, entrar em outras coisas, abrir parênteses. Tempo da quaresma também é recomendável, além de uma penitência, fazer uma leitura espiritual. Se você já faz uma leitura espiritual, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. Mas tem uma leitura espiritual, e aqui está uma referência. Tempo de oração, entender mais o que é oração por esse doutor, bispo e santo da igreja. Uma recomendação. Falamos da penitência, falamos da oração, e Jesus é que vai falar por último do próprio Jesus. Evangelho de São Mateus capítulo 4, versículo 4 diz: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Deuteronômio capítulo 8, versículo 4, 8, versículo 3, também vai falar dessa mesma passagem de Mateus 4, 4. Evangelho de São Mateus também capítulo 17, versículo 1. Há tipo de demônio que só serão expulsos por meio do jejum e da oração. Evangelho de São Mateus. Não que Jean pensa. Diante dessas meditações, se prepare para fazer uma quaresma. Se prepare para ser mais santo ou mais santa. Não dê atenção ao que as pessoas falam ou pensam de você. Busque crescer espiritualmente. Porém, fechando parênteses, entrando em uma advertência, eu lhe digo. Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 4, diz, Jesus fala assim: um profeta não é bem-vindo na sua pátria, não é bem-vindo entre os seus amigos. Depois o evangelho continua e um detalhe importante, fala assim: e ali Jesus realizou poucos milagres. Jesus não foi reconhecido no seu meio, na sua pátria. E o evangelho fala ali no finalzinho: e ali Jesus realizou poucos milagres. Dá para a gente refletir que no lugar onde Jesus não foi aceito, ele não ficou insistindo nas pessoas, não. Ali fala, o evangelho fala: e ali Jesus realizou poucos milagres e foi para outros lugares. Então o lugar que você está vendo que você não está crescendo, você já lutou, você já tentou, você está passando pela prensa. E as pessoas não estão dando atenção. Busque a Deus, perseverança com Deus. Mas, a exemplo de Jesus, vai para outros lugares. Vai para outros lugares. E ali Jesus realizou poucos milagres. Jesus não ficou, não, eu vou ficar aqui pela humildade. Não estou vendo isso no Evangelho. Fica aí a reflexão. Busque a Deus. Baixe sua cabeça na presença de Deus. Lembre que Jesus lavou o pé de seus discípulos. Porém, a própria Sagrada Escritura fala em Eclesiastes capítulo 3, não me recordo se é Eclesiastes, essa sabedoria, que diz: há um tempo para tudo abaixo do sol. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de passar por isso, tempo de passar por aquilo. Há um tempo para tudo abaixo do sol. Fecha parênteses, entendedores entenderão. Voltando para a quaresma. Quaresma é um tempo propício da jejum, penitência, oração, silêncio, discernimento, busca de crescimento espiritual. Recomendo leitura de livros espirituais, tempo de buscar entrar na intimidade com Deus, tempo de fazer confissão. Procure fazer confissão na quaresma. É um tempo de tentação, assim como Jesus passou pelo deserto, assim como Jesus passou pela tentação. Já vou falar sobre isso no vídeo, agora estou esclarecendo um pouco melhor. Passamos por combate, passamos por provação, e o sacramento da confissão, ela quebra a autoridade do demônio, baseado naquilo que Santa Francisca Romana escreve. Vi uma alma, Santa Francisca relata assim: vi uma alma que era atormentada pelo demônio, se confessando, lutando para se confessar, e conseguiu se confessar. Quando o sacerdote ergueu a mão direita e disse, concluiu a fórmula e falou: eu te absolvo de todos os teus pecados, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também. As correntes que o demônio tinha sobre aquela alma se quebrou. Ou seja, confesse, porque você recebe não só a absolvição dos seus pecados, mas uma graça santificante para você progredir na vida de santidade. Ponto importante. Confesse, faça um jejum. Hoje, quando se fala em jejum na igreja, as pessoas ficam desesperadas. E é da parte até de algumas pessoas, né, que estão à frente, os pastores. Não precisa fazer jejum, não precisa isso, não. O importante é o amor. Cuidado para não ir para o inferno com esse amor falso. Jesus jejuou. A Bíblia está falando que há tipo de demônio que só é expulso por meio de jejum e oração. Passamos por combate espiritual. Eu prefiro ficar com um evangelho do que a opinião humana. Aqui vai a minha opinião. Faça o jejum. O Código do Direito Canônico, parágrafo 1250 a 1253, fala de toda sexta-feira se abastecer de carne, que já é uma regra de vida para o católico. Jean, mas a CNBB fala... Já tem um vídeo aqui falando sobre essa questão de carne também.
Pronto. Renuncie à carne na sexta-feira. Procure fazer uma penitência. Procure fazer um jejum. Sobre a questão do jejum, há diversos tipos de jejum diferentes. Ninguém está mandando você fazer jejum para ficar um dia todo morrendo de fome. Ninguém está mandando você que tem problema de saúde ficar expondo sua saúde para ir para o médico, pressão que sobe, pressão. Depois não faça besteira dia que for jean. Faça o que está no seu equilíbrio. Você não pode passar a hora de comer, tire um café. Você não pode ficar sem um café, coisa que eu não acredito. Tire um doce. Você não pode ficar sem um doce. Acorda às 4 horas da manhã, vai rezar rosário com alguém. Não quero rezar rosário com ninguém. Reze sozinho. Ai, não quero rezar sozinho. Reze de joelho. Tudo isso, todo esse tipo de penitência se enquadra ao meio do jejum. Ah, eu não posso passar a hora de fome. Você que comia seu bom prato de comida, diminui a quantidade da comida, come uma porção apenas para não morrer de fome. Você que tomava café lá com seus 4 pães, então agora coma um só e oferta a Jesus aquela penitência. São meios de penitência. Cada pessoa vai ver onde se adapta. Você que é muito apegado a celular, faça penitência. Durante toda essa quaresma, eu vou ficar todos os dias, de manhã até meio-dia, sem o celular. Ponto. É uma opção. Você que é viciado em Facebook, na quaresma vou desinstalar meu Facebook, vou desinstalar meu Instagram, vou passar 40 dias sem Facebook, sem Instagram, sem muito olhar redes sociais. Tudo isso se enquadra ao jejum, minha gente. Aquilo que a igreja chama de abstinência, são meios de jejum, são penitências. Não é só ficar morrendo de fome. Se você puder ficar, você fique uma manhã. Ah, eu só posso fazer jejum até de 6 horas até 10 horas, um exemplo. Eu hoje vou ficar... Meu jejum vai ser diferente. Vou acordar pela manhã, vou diminuir a metade meu café da manhã. Não vou tirar o lanche se eu vou almoçar meio-dia. É uma opção. Vou acordar pela manhã, vou tomar um café da manhã se eu vou almoçar meio-dia. É outra opção. Vou acordar pela manhã, se eu vou almoçar meio-dia, é outra opção. Vou acordar pela manhã e não vou tomar café, só vou fazer um lanche lá para 9 horas, é outra opção. Percebe que há muitos meios de penitência, porém, aqui vai uma advertência. Não tenha medo de sofrer por Jesus. Se você puder ofertar mais, oferte mais. Oferte mais. Porque nada que você sacrifica por Deus fica perdido. Porque também é chamado a conversão, a um estado onde você vai mortificar. Mortificar vem de morrer para si mesmo, morrer para as coisas do mundo. Então, se você procura algo fácil demais, né? Estou falando de vários tipos de jejum, porque há vários tipos de pessoas com vários tipos de idade diferente, situação de enfermidade diferente, cada um vai se adaptando onde pode. O que você é convidado é não ficar de fora dessa. Venha, vamos participar da quaresma com piedade, comunga o máximo que você puder, participa de missa o máximo que você puder. Se essa quaresma finalizar, quando chegar a Páscoa da Ressurreição, e você não tiver crescido espiritualmente, ela possa se perder muito. É para a gente mortificar, para a gente crescer na fé, é para a gente converter mais, é para a gente se aproximar de Deus, é para a gente abraçar a cruz, passando a quaresma, pedindo a graça de Deus de libertação, né? Tipo de coisas relacionadas à conversão que não precisaria, mas eu vou colocar, porque eu sei que tem gente que mesmo ouvindo finge que não escuta. É tempo de renunciar a falar da vida dos outros, é tempo de renunciar quaresma, peça a Deus a graça de libertar do orgulho, da vaidade, da impureza, da preguiça, da vaidade, da arrogância, do ciúme, da inveja. Está carregado disso por toda parte. Inclinações humanas, lá do pecado original. Peça a Deus para se libertar, para Ele dando a graça de você renunciando. Vá orando, vai praticando, né? Tempo da quaresma também, falei da oração. Se apoie um pouco mais a oração. Se esforce mais pela oração. A cada nível espiritual, a cada responsabilidade espiritual, a cada cargo que assumimos na igreja, há uma necessidade de graus de orações diferentes.
Então cuidado com essa coisa. Analise com discernimento que eu vou falar. Eu sou coordenador disso, daquilo outro, eu sou padre, eu sou bispo, eu sou cardeal, eu sou papa. O papa vai passar o dia rezando um terço só? Um bispo ele vai rezar um terço só de vez em quando? Há graus de responsabilidade que exige uma oração mais responsável. Espero que com discernimento se analise aquilo que se fala. Então aí tá algumas direções relacionadas à quaresma. Espero que possa lhe ajudar. Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Já no seu comentário, comenta um amém, comenta um Deus abençoe, compartilha no status de WhatsApp, grupo de WhatsApp, ajuda a divulgar esse vídeo, faça parte de um apóstolo e uma apóstola de Jesus Cristo e ajude que esse vídeo chegue a muitas pessoas, sendo instrumento de Deus na vida da pessoa. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe imensamente.